Boa noite. Isso, que boa noite gostoso. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook também. E o primeiro aviso é aquele desligar os celulares. Vamos desligar, deixar o celular desligado. Quando sairmos daqui 20 horas, passou do portão ali, pode ligar, né? Agora nós vamos se ligar com Jesus, ok? Vamos lá, senhor Tadeu. Eu não poderia deixar de fazer uma homenagem, um agradecimento de um trabalhador que retornou à pátria espiritual quinta-feira. Nosso querido Diogo sentava sempre aí no terceiro lugar aqui. Até uns dias desses ele estava aqui. Nosso querido vinha numa luta intensa. Há 2 anos, um câncer de próstata. E nas últimas semanas se intensificou o problema. E na última quinta-feira, às 23h40, ele veio desencarnar. Diogão, um amigo de muitos anos, só comigo acho que uns 36 anos. Ele costumava brincar muito na equipe, que ele chegou no Paz e Amor em julho de 1976. É muito tempo. Então fica a nossa homenagem, que Jesus, toda a espiritualidade possa acolher nosso amigo. Participou de todas as caravanas conosco, quase todas ele estava presente, com seu jeito meio calado, engenheiro aposentado da prefeitura. Desencarnou meio que não tinha família aqui em São Paulo, só 2 sobrinhas de Santos que vieram. Estivemos lá, alguns trabalhadores da equipe, mas fica aí a nossa homenagem a esse grande amigo que participou da equipe aqui por muitos anos. E vamos aos nossos recados. Os amigos, as pessoas, os trabalhadores, quando se vão, a gente fica emocionado, porque a gente viveu muitos anos junto e vive, né? Me preocupo muito com os trabalhadores. E os nossos pedidos para as cestas básicas, as 330 cestas básicas mês, que nós atendemos as famílias cadastradas e que a assistência social faz um trabalho intenso para que possam continuar atendendo as famílias. E a assistência social continua necessitando das fraldas tamanho PM e G, tá? As primeiras fileiras são para as pessoas que estão em tratamentos, né? Feira da Solidariedade. Chegou o dia. Agora, como disse minha amiga ali, Dona Rai, todo mundo na ansiedade e na expectativa, né, Ronaldo? Chegou a hora, não tem jeito. Então, nós vamos estar com a nossa feira aqui nesse estacionamento do lado, estacionamento em frente, saindo do Paz e Amor até lá em cima, na rotatória. Vai ser um trabalho intenso, todos os trabalhadores da casa envolvidos, para que possamos, nesse dia, obter êxito. E a nossa equipe, o Tadeu está ali sério, Ronaldo, toda a equipe aí, ó, pizza. Então nós estamos trabalhando aí para as pizzas. Venham, passem lá na nossa barraca, saindo do Paz e Amor, à primeira esquerda. Venham ali nos cumprimentar, nos abraçar. É um dia que a gente se encontra e pode bater um papo gostoso. E enquanto bate o papo, vocês vão comendo pizza, né? A nossa divulgação aí que estamos fazendo, né?
tantos amigos, tantos grupos de WhatsApp, Facebook, muita gente se comprometendo de vir experimentar a pizza. Então você já fica alerta, Tadeu. Pode não dar aí a quantidade que a gente reservou e vamos trabalhar. Toda a equipe vai estar presente. Alguns trabalhadores vão para outras barracas, que já trabalham em outras barracas, mas estaremos aqui unidos. Toda a grande equipe do Paz e Amor em Jesus. É o dia das formiguinhas. Vamos para a programação da noite. A leitura e prece inicial vai estar com a Maria Sueli, nossa querida Sueli. Vibrações com a Gorete Marinho, lá na ponta. E hoje nós temos o tema Parábolas dos Talentos. Nosso querido Gilberto Torres, ele não é conhecido, ele só vem pedir os kits de higiene para as crianças do sábado. Está sempre pedindo, vem aqui e tal. E eu pedi para ele, veio fazer a palestra, né? Você pode até falar depois, tá? Do kit de higiene. E, ele faz um trabalho maravilhoso, é o dirigente das crianças do sábado. E outro dia ele estava comentando conosco sobre as doações, o trabalho que tem sido realizado com essas crianças carentes. É maravilhoso. Então vamos iniciar. Que Jesus nos abençoe. Tenhamos todos nós uma noite de muita paz, muita luz. O calor está um pouquinho forte, tem que deixar os ventiladores ligados. E vamos todos nós sair daqui reabastecidos com mais uma mensagem da noite. Boa noite a todos. Mensagem Folhas de Outono. O mundo atual busca uniformizar as pessoas sem perceber que a própria natureza é contra a padronização, pois ela mesma procura preservar a humanidade da criação, mantendo as diversidades entre os seres vivos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra, a não o espírito? Deus, que a distribuiu, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. Então, fechamos os nossos olhos, abrindo os nossos corações para a noite de hoje, que nosso Mestre Jesus possa abençoar a esta casa, a todos nós que aqui procuramos equilíbrio e entendimento, e que o aprendizado desta noite, junto com a espiritualidade maior, possa envolver o nosso irmão Gilberto para nos passar os ensinamentos desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos traga a sua paz e possa nessa noite guiar nossas palavras. Eu quero agradecer ao Domingos pelo convite e quero também desejar uma boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Nós, longe de ser um palestrante, né? Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre o item 6 do capítulo 16, a Parábolas dos Talentos. Bom, antes de nós começarmos, eu fui
procurar no dicionário o que é parábola. Por que que Jesus utilizava tanto parábolas, né? E eu encontrei a seguinte definição: parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem de preceito religioso ou moral por meio de comparação ou analogia. Ou seja, a parábola é um dos meios mais fáceis para que nós possamos transmitir uma mensagem, né? Utilizando exemplos do nosso cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia. Por isso que Jesus utilizava as parábolas, para que o povo daquela época pudesse entender os seus ensinamentos. Por exemplo, a parábola do semeador, né? Naquela época, todos semeavam, todos tinham uma horta, uma plantação, e todos semeavam, né? Jogavam as suas sementes. Então Jesus usa a figura do semeador e a figura da semente na parábola para que o povo pudesse entender de uma maneira muito mais fácil a lei de Deus, ou seja, os seus ensinamentos. E com a parábola dos talentos não foi diferente. Talento era uma das moedas utilizadas na época de Jesus. Nós tínhamos o dinário, o talento, né? E tínhamos outras, mas vamos nos atentar ao talento. O talento era uma moeda muito valiosa. Ou seja, segundo o historiador bíblico John R. Donovan, naquela época, com um talento, a pessoa podia adquirir 35 quilos de ouro. Então, vamos trazer para o dia de hoje, só para a gente ver como era valiosa essa moeda. Se 1 grama de ouro está mais ou menos por volta de R$300, 1 quilo de ouro seria 300 mil. 35 de ouro, se eu não fugir da escola, daria 10 milhões e meio. Já imaginaram uma moeda com esse valor? Por isso que Jesus utiliza essa moeda, para que o povo daquela época pudesse compreender, né? Ele utiliza como símbolo para que o povo daquela época pudesse compreender os divinos, né? Os divinos recursos que eram disponibilizados por Deus para que nós pudéssemos crescer em moral, materialmente e espiritualmente. Se vocês forem na parábola dos talentos, vocês vão perceber que Jesus não dá nome aos talentos, né? Ele só diz que um servo ganhou 5, outro 2 e outro 1. Né? Então, existem algumas interpretações dessa parábola que é direcionada ao lado material. Tem algumas pessoas que dizem que essa parábola é a única parábola que Jesus contou que leva para o lado material. Mas, na verdade, não é. Tá? Existem interpretações dessa parábola que levam para o lado espiritual. Então eu fui buscar, né, em alguns livros, o significado dessa parábola. E eu encontrei no livro Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Calegares, Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibar Schubel, e Parábolas, né? No livro Luz Acima e Instante da Vida, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo irmão X, né, que é o pseudônimo de Humberto de Campos, algumas definições dessa parábola que nos dá a ideia de como devemos conquistar esses talentos. Né? E existe aqui algum deles. Nós temos a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento, a autoridade e por aí vai.
Eu digo conquistar, por quê? Porque nós não podemos nos esquecer que nós fomos criados simples e ignorantes, né? Nós aqui, vindo em palestras do Paz e Amor, em participando de cursos, nós estamos cansados de ouvir isso. Que nós fomos criados simples e ignorantes no intuito de evoluirmos, né? Portanto, Deus não nos deu talentos, mas Ele nos dá a condição que nós possamos conseguir esses talentos, que nós possamos desenvolvê-los, nos dando recursos, bens e experiências para que nós empregamos em proveito de nós próprios e em proveito do nosso semelhante, através das nossas existências terrenas, ou seja, através das nossas reencarnações. Como nós fomos criados simples e ignorantes, Deus não nos dá esses bens, essas experiências e esses recursos de uma vez só. Ele vai nos dando de acordo com o nosso esforço e em consegui-los. Ou seja, é como se nós estivéssemos na escola, né? Eu estou com 71 anos e na minha época eu entrava na escola com 7 anos. Hoje já é diferente. E a partir daí é que nós iríamos começar a nossa educação. Nós iríamos começar a aprender a pegar num lápis, a saber o alfabeto. Tem algumas pessoas aqui que devem conhecer a nossa cartilha Caminho Suave, né? Onde a gente aprendia, né, o A de abelha, o B de bola, o C de cachorro e por aí vai, né? Tem ali um que sabe qual que está dando até risada, né? Então, gente, não existe privilégio e injustiça, né? Muitas pessoas falam, mas Deus é injusto, porque dá mais a um e menos a outro. Não, não existe. O que existe é merecimento, né? Ou seja, as qualidades, os talentos que nós recebemos, nós vamos recebendo de acordo com aquilo que nós merecemos, né? De acordo com a nossa capacidade. Bom, dito isso, nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola dos talentos. Eu me baseei no livro Luz Acima, que, como eu disse, foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo irmão X. Então diz a parábola: ao enviar 3 servos de confiança para servi-lo, em propriedade distante, onde outros milhares de trabalhadores, em diversos degraus da virtude e da sabedoria, lavravam a terra em louvor de tua grandeza divina, o Supremo Senhor chamou-os à sua presença e distribuiu com eles preciosos talentos. Ao primeiro, entregou-lhe 5 talentos, dizendo: leve contigo estes tesouros da alegria e da prosperidade. São eles a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Multiplica-os aonde fores, em benefício dos meus filhos e teus irmãos, que em situação inferior à tua, avergados ao solo do planeta, a quem levarás minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Rodolfo Calegares diz que esses são espíritos jamais evoluídos, que aqui reencarnam em missões de repercussão social. São aqueles espíritos que vêm para que dá uma alavancada em nós, né? Para que nós possamos dar aquele um crescer, né? Ao segundo servidor, entregou-lhe 2 talentos, dizendo: transporta contigo estas 2 preciosidades,
que se destinam ao esclarecimento e auxílio do mundo, a que te diriges. São eles a inteligência e o poder. Estende estes patrimônios respeitáveis às minhas construções eternas. Segundo Rodolfo Calegares, são espíritos destinados a tarefas mais restritas de âmbito familiar. Ao terceiro, confiou apenas um talento, aclarando o cuidadoso. Apossa-te desta lâmpada sublime e segue, é a dor. O dom celeste da iluminação espiritual, acende-a em teu campo de trabalho em favor de ti mesmo e dos seus semelhantes. São raios, seus raios abrem acesso aos tabernáculos, santuários divinos. Segundo o mesmo Rodolfo, são espíritos que não têm outra responsabilidade senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmo, mediante a aquisição de virtudes que lhes faltam. Somos nós, a grande maioria, encarnadas no planeta Terra. Em seguida, os 3 servos partiram. O tempo correu, célere, e veio o dia em que os servos regressaram ao lar. O soberano que os aguardava depois das saudações, chamou o primeiro servo que lhe entregou 10 talentos, dizendo: Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas. Deste-me 5 talentos e restituo-os em dobro. Respeitando a saúde, adquiriu o tempo. Espalhando a riqueza, aliciei a gratidão. Usando a habilidade, recebi a estima. Movimentando o discernimento, conquistei o equilíbrio. E distribuindo a autoridade, em teu nome ganhei a ordem. O teu plano de júbilo e evolução foi executado. Lógico, se nós cuidamos da nossa saúde, né, nós, com certeza, estaremos mais tempos reencarnados. Se nós distribuímos a riqueza, nós vamos conquistar a gratidão daqueles que a recebemos. E aí por aí vai. Aproximou-se o segundo e depositou-lhe nas mãos 4 talentos, informando: Senhor, recebe teus haveres multiplicados, elevando a inteligência, obtive o trabalho. Submetendo o poder à tua sábia vontade, atraiu o progresso. A tua expectativa de instrução e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. Logo após, aproximou-se o terceiro e último servo, e devolvendo intacto o talento que recebera, notificou: Senhor, recolhe de volta o indesejável talento que me destes. Sei que és austero e exigente, que colhes o que não semeais e que ordenas por toda parte. Experimentando enorme dificuldade para aguentar a carga que me puseste nos ombros, temendo-te o juízo, escondi-o na terra e reponho agora em tuas mãos. Esse talento é um fardo difícil de carregar e constitui-se desagradável recordação por onde passei, e estorvou-me os desejos, de modo algum desejaria possuí-lo outra vez. É impossível obter lucros ou vantagens com semelhante obstáculo. Então, o Senhor, voltando-se para ele, disse: servo mau e infiel, como poderias multiplicar minha bênção, se nem ao menos te deste o esforço de examiná-la? Como iluminar o caminho, se mantiveste a lâmpada apagada? Criastes fantasmas que nunca existiram. A dor era a tua oportunidade sagrada e única de iluminação ao próprio caminho, para que a tua claridade amparasse os companheiros de luta regenerativa e salutar. Bom,
vamos falar um pouquinho sobre esse último talento, né? A dor. Ninguém gosta da dor. Quem aqui gosta da dor? Ninguém. Mas, muitas vezes, a dor é necessária. Como diz aqui, a dor faz com que nós, né, aprendamos. Quando que nós conquistamos o talento da dor? Quando não utilizamos bem os outros talentos. Quando fazemos mau uso da saúde. Aí vem a doença e nos causa dor. Quando utilizamos mal a riqueza, e muitas vezes, como acontece em muitos casos, perdemos tudo aquilo que conquistamos. Aí vem a dor da pobreza. Quando utilizamos mal a inteligência ou o poder. Então, muitas vezes, a dor, aqui no nosso planeta, ela é necessária. E se você hoje está de posse desse talento, ao invés de enterrá-la, valorize-a, pois além de não ser um mal, ela nos ajuda a perceber que algo não está bem. A dor, ela é nossa amiga, ela não é nossa inimiga. Ela nos faz bem, porque é através da dor que muitas vezes nós descobrimos que temos algum problema em nosso corpo. E aí nós vamos correr atrás de soluções. A dor, ela faz com que nós cresçamos, porque quando ela aparece, nós vamos realmente em busca de soluções, para que possamos nos curar, para que possamos recuperar muitas vezes algo que perdemos. Né? Portanto, gente, se vocês em algum momento tiverem esse talento da dor, não o enterre. Vá atrás e resolva, cresça, porque ela, a dor, ela faz com que nós vamos em busca de soluções. Né? E quem aqui já não ouviu essa frase aqui no Paz e Amor? Temos duas maneiras de aprender. Podemos aprender pelo amor e pela dor. Eu, por exemplo, vim ao Paz e Amor pela dor. Quem aqui veio pelo amor, seja bem-vindo. E só para que a gente possa, aproveitando esses 5 minutos que a gente tem uma historinha, não sei se vocês conhecem, que mais ou menos nos dá uma noção daquilo que nós falamos sobre a dor. Vinha um monge com o seu discípulo pequeno, caminhando por uma estrada. Já era tarde, e ele logo avistou uma casinha pequena. Bateu, logo apareceu o pai, e ele pediu pousada. A pessoa o acolheu e ele lá ficou alguns dias. E ele percebeu, enquanto estava lá, que de manhã o pai levantava, né, ia até um curral, um estábulo, lá tinha uma vaquinha. Ele colhia o leite da vaquinha, dava lá para sua esposa e para os seus 2 filhos pequenos, e com o restante ele barganhava o leite com outros alimentos. Passado alguns dias, o discípulo foi embora. Passado alguns anos, volta o discípulo com o mesmo aprendiz, já um pouco maior, passando pela mesma estrada e pela mesma casinha, lá encontra a mesma casa,
o mesmo pai, a mesma mãe, os 2 filhos um pouco maiores e a vaquinha. E continua a mesma coisa. O pai levanta de manhã, colhe o leite, dá para a sua família e barganha com os vizinhos. Ele passa alguns dias, vai embora. Passado alguns anos, já está lá de volta o monge, já com o seu discípulo crescido, e passa pela mesma casa. Lá está de novo a casinha, o pai, a mãe, os 2 filhos maiores e a vaquinha. E continua a mesma coisa. Só que dessa vez, o monge não ficou alguns dias. Logo de madrugada, quando todos dormiam, ele acordou o discípulo, deixou um bilhete para o pai, saiu, passou no curral, pegou a vaquinha e foi embora. O discípulo, então, voltando-se para ele, falou: mestre, o que o senhor está fazendo? A vaquinha é o único sustento dessa família. Com isso, o senhor vai fazer com que eles passem fome. O mestre não falou nada e foi embora. Passado alguns anos, voltou o mestre com o discípulo e, passando pela casa, a casa já não era mais a mesma. A casa já estava maior. Já não estava só o pai, a mãe, os 2 filhos. Tinham mais pessoas trabalhando, contentes, né? O mestre, então, pediu a posada. Ao entrar, perguntou para um dos filhos: mas o que aconteceu? Nossa, estou vendo que aqui está muito melhor, vocês cresceram. Ele falou: não sei. Da última vez que o senhor esteve aqui, o meu pai levantou, viu o seu bilhete, foi ao estábulo, não encontrou a vaquinha, perguntou para todos se a haviam visto, ninguém tinha visto, procurou pela redondeza e não achou. Nós ficamos desesperados porque era o nosso único sustento. Aí eu me lembrei que na cidade tinha uma escola que dava alguns cursos. Falei com meu pai e eu e o meu irmão fomos a essa escola e aprendemos o que estamos fazendo hoje. Conseguimos levantar e hoje nós temos empregados, uma casa maior, crescemos e somos felizes. Então, minha gente, muitas vezes a dor é o único remédio que nós temos para que nós possamos nos curar e crescer. Que Jesus possa nos abençoar, nos amparar e nos envolver na sua paz. Bom, agora nós vamos iniciar as nossas vibrações e passe. Então vamos continuar refletindo, né, sobre essa parábola tão importante dos talentos. Então, nesse momento, vamos usar os nossos melhores talentos, que todos nós possuímos, que é de doação. Então, vamos imaginar uma luz muito intensa sobre as nossas cabeças, que nesse momento os nossos trabalhadores começam a realização dos passes. E essa luz, cheio de energia, cheio de amor, percorre nossa cabeça, eliminando todos os pensamentos de tristeza, preocupação, medo. E essa luz vai seguindo o nosso frontal, região da nossa testa, dos olhos, dos ouvidos. Então, nesse momento, só temos pensamentos de luz, de positividade, de clareza, serenidade. Só conseguimos, nesse momento, enxergar o bom, o belo, o que nos faz bem e o que nos traz paz. E esse passe tão caloroso,
tão energético. Chega à nossa garganta, o nosso laríngeo, e vai eliminando qualquer palavra que não seja edificante. Toda palavra que não seja de amor, de caridade, de benevolência, não sairá das nossas bocas. E essa luz chega agora ao nosso cardíaco, o nosso coração, e vai restaurando, reequilibrando todas as nossas emoções. Sentimentos de paz começam a nos envolver nesse momento. Estamos nos sentindo leves, protegidos, amparados, e vamos sentindo cada vez mais em sintonia com o plano espiritual. E essas energias seguem para o nosso esplênico, renovando todas as nossas energias, seguindo para o gástrico, eliminando qualquer toxicidade de pensamento e sentimento que hoje foi produzido, de preocupação, medo e ansiedade. Nesse momento está se dissolvendo, chegando agora ao nosso genésico, esse centro tão importante de criação. Vamos criar junto ao divino, vamos criar junto ao Mestre Jesus novos pensamentos, novas atitudes, desenvolver mais talentos do que somos capazes. Vamos ser esse servo que foi capaz de multiplicar os seus 10 talentos. E agora essas energias chegam ao básico e o nosso corpo inteiro já está em equilíbrio. Essa energia chega até a sola dos nossos pés e dá uma volta pela nossa coluna e chega novamente ao ponto principal da nossa cabeça. E agora que já estamos todos prontos, reabastecidos, com muita energia, vamos doar. Vamos doar para quem precisa nesse momento, num só pensamento, num só sentimento de amor, de bondade, caridade. Vamos pensar no nosso planeta Terra, em todas as nações onde houver sofrimentos por catástrofes de chuvas, terremotos, inundações, fome, guerra, desespero, medo e dor. Vamos levar o nosso aconchego, o nosso acolhimento, a nossa esperança e a nossa paz. Vamos seguindo por todos os hospitais onde há muitas pessoas doentes, entubadas, em coma, em estágio paliativos, que possamos levar sentimentos de paz, de equilíbrio, não só para os pacientes, para os familiares e para toda a equipe que compõe os centros cirúrgicos, médicos, a parte administrativa, a parte da limpeza, todo o complexo hospitalar. E vamos pensar também nos nossos irmãos doentes, presos em suas mentes, acorrentadas pelo uso da droga, pelo uso do álcool, nas cracolândias do mundo, perdidos, precisando dos nossos melhores sentimentos e pensamentos. Que num átimo de segundo eles possam ter consciência o quanto suas vidas são valorosas, o quanto suas vidas são importantes e queiram retornar para a casa do Pai. Vamos pedir também para os irmãos que sofrem de transtornos psiquiátricos, psicológicos, os nossos irmãos que estão na rua, que agora aqui em São Paulo, no Brasil, sofrem
pelo calor, sofreram na época do frio, e agora os animais, os moradores que estão na rua, estão passando por essa dificuldade. Que Jesus toque no coração não somente da autoridade de São Paulo, do Brasil, mas de nós também, que possamos fazer algo por eles, levar uma água, pensar que eles também necessitam do nosso acolhimento espiritual. E agora, vamos pensar nesses irmãos muitas vezes esquecidos, que estão em prisões, em cárceres, por crimes, por equívocos, mas que merecem todo o nosso respeito, todo o nosso acolhimento e toda a nossa vibração de esperança. Vamos vibrar por nossas crianças, por nossos idosos, por essa casa de acolhimento, paz e amor, juntamente com as suas casas irmãs em Ferraz e Guaianazes. E também vamos vibrar intensamente por nós, por cada um de vocês que está aqui hoje, os seus familiares, que também precisam do amor. Eles são os mais próximos. Já que estamos equilibrados e os nossos familiares também, vamos vibrar pelas nossas águas. Vamos pedir a Jesus, aos mestres que trabalham intensamente fluidificando as águas, que coloquem nesse momento o remédio que cada um precise. E quando for tomar essa água, pensem no que está precisando, qual que é a dor, qual é o sofrimento físico, mental, espiritual, e que essa água possa te trazer discernimento, sabedoria, paz, harmonia. Então vamos imaginar quem trouxe sua água hoje, em casa, nas suas garrafinhas, nos seus filtros, nas caixas d'água. Imagine que nesse momento a espiritualidade amorosa está fluidificando. Então já não é mais uma água, agora é um remédio. É um remédio que vai nos trazer paz, harmonia e perseverança. Mas que possamos também, cada um de nós, fazer a nossa parte. Nós precisamos constantemente estar ligado com a espiritualidade, em oração, em pensamento e principalmente em ação. Então vamos aproveitar mais uns minutinhos, levantar o nosso pensamento a Deus Pai, a Jesus, em gratidão. Gratidão por essa noite maravilhosa, por esse trabalho, por todos que estiveram aqui hoje, agradecendo a Jesus por essa oportunidade, por essa possibilidade de estar nessa casa bendita, agradecendo a Deus e na certeza que estaremos juntos terça-feira que vem. Obrigada, que assim seja. Só mais um pedido, né? Eu peço para vocês saírem em paz. Nós já estamos com o mobiliário da feira lá atrás. Não encostem nesses bancos. Os corredores também já estão com muitas coisas. Saiam com cuidado, tá, pessoal? Até segunda-feira, terça-feira e domingo na nossa feira. Boa noite.